Encanto é a mais recente animação da Disney, e para mim um dos filmes mais esquecíveis dela dos últimos anos. Bem, é triste falar isso, mas eu não achei Encanto nada demais. Não é que ele é ruim, é só um filme tão inexpressivo em todas as frentes que eu fiquei simplesmente decepcionado, levando em conta especialmente a minha expectativa pro filme. Eu não vou dar spoilers na review, mas Encanto se trata sobre uma família que, após receber uma vela mágica, ganha poderes. Ou seja, cada um dos familiares tem algum tipo de poder especial, como, por exemplo, fazer chover ou ser super forte, etc. Menos a protagonista. Ela é a única da família toda que não tem nenhum poder. E por conta disso, acaba sendo sempre a azarona da família, nunca podendo ajudar tanto quanto os outros e sempre se sentindo que não é tão especial quanto eles. E por que eu digo ajudar? Porque com esses grandes poderes da família, vem grandes responsabilidades com a vila que eles vivem. Então a família Madrigal, né, a família do filme, se torna a mais importante família da vila que eles moram e se tornam parte essencial da subsistência dessas outras pessoas, ajudando sempre como podem e todo dia tendo alguma tarefa para ser feita para poder ajudar. Mas algo acontece que faz com que os poderes mágicos deles comecem a desaparecer. E isso tem a ver com a falta de poderes da protagonista, a Mirabel. Bem, com esse breve resumo, acho que dá para começar a explicar o porquê da minha decepção com o filme. Eu acho que, como todo filme animado da Disney é um musical, a gente pode começar com a música. E pelo menos em português, que eu sempre assisto os filmes da Disney em português, as animações de modo geral, elas não são nem de longe boas o suficiente para o padrão Disney. A letra não é memorável, a cantoria não é memorável, e com exceção de uma música que é em espanhol no filme, o resto eu achei bem esquecível. Daqui 10 anos elas não vão ser tão adoradas como músicas de filme da Disney de 10 anos atrás são adoradas hoje em dia, por exemplo. Seguindo pelos personagens, o filme se trata sobre uma família, o que dificulta fazer com que todos os familiares sejam expressivos. Mas, por exemplo, eu acho que em Viva a Disney conseguiu isso de uma forma bem melhor do que em Encanto, por exemplo. Eu diria que metade da família de Encanto é esquecível. A própria protagonista é bem desinteressante. Ela é muito abaixo do nível de protagonistas da Disney. E eu acho que de longe o personagem que mais me interessou da história inteira é o misterioso tio Bruno. Mas de resto, talvez você nem se lembre mais dos tios da Mirabel daqui a um ano. E talvez nem dela mesma. E o terceiro ponto de decepção desse filme é a própria narrativa. Por mais que os filmes da Disney sejam sempre fórmulas meio clássicas, né? Aquela jornada do herói, aquela coisa sem grandes reviravoltas e tudo mais, eu achei esse filme bem mais previsível do que a média, muito mais previsível. E a forma que o problema foi solucionado foi não só previsível demais, como foi interessante. Os saltos da narrativa são um pouco desconexos, e eles são resolvidos de uma forma meio simplista demais. Eu achei muito mais Deus Ex Machina do que sempre tem. E, ou seja, sempre parece que os roteiristas empurram a resolução dos problemas. Numa narrativa desse tipo, tem que parecer que de fato os personagens tiveram não só uma melhoria grande como personagem, um desenvolvimento interno que parte deles mesmos, né? Mas o próprio desenvolvimento externo tem que de fato parecer algum tipo de desafio, de conquista. E não é essa impressão que eu fiquei com Encanto. Passar a mensagem é muito importante, mas a forma de passar a mensagem é tão importante quanto. E a história ela nunca deve ser empurrada, como se o escritor simplesmente empurrasse todo mundo com um tapinha na bundinha pra frente, sabe? É... Dito tudo isso, Encanto, no entanto, tem dois pontos bons. A mensagem principal do filme, como praticamente todo filme da Disney, é boa. Não sei se dizer qual é a mensagem é spoiler, mas dá pra dizer que tem mensagens bem valiosas no filme sim. E apenas a execução dessa mensagem é previsível, não é criativa e não é tão interessante. Outro ponto do filme é a representatividade. Como a Disney tem feito nos últimos anos,
ela tem saído daquele eixo Estados Unidos, Europa e ido mais para a Ásia, América Latina, etc. Isso é sempre um ponto positivo. Bem, no final das contas, eu gostei do filme? Sim, mas é a primeira animação da Disney dos últimos anos, quiçá década, que eu não amo. Como toda animação da Disney, vale a pena assistir, mas o nível claramente não tá no nível do resto das animações. Eu tinha ficado no começo com a impressão de que talvez tivesse sido efeito da pandemia, mas depois de pensar um pouco nos últimos filmes da empresa, não acho que não é bem isso. Filmes como Raya e Luca foram desenvolvidos e lançados no meio da pandemia e não sofreram os mesmos problemas narrativos de Encanto. No final das contas, os personagens sem graça, a narrativa empurrada e as músicas absolutamente esquecíveis fazem um filme que prometia muito mais do que entregava. Pelo menos a minha expectativa era muito maior do que eu recebi. Mas ainda tem cenas muito boas, como quando a avó explica mais sobre a origem dos poderes da vela. Bem, é isso, uma análise rápida, simples. Eu fiz uma análise um pouco mão pesada sobre o filme, mas eu acho que foi por conta do quanto eu esperava algo incrível, como Raya, Viva ou Dois Irmãos, e recebi algo ok, nada ruim, mas nada incrível. Se você gostou da análise, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito. Se você não concorda com um ponto ou com tudo, comenta o porquê, a gente debate aí. É isso aí, valeu!